Olá, alunos! Estamos agora na reta final da prova da SpaceX. A prova é agora nesse final de semana. E eu tenho aqui algumas questões muito interessantes que vocês precisam saber resolver para a prova. São questões de nível intermediário, mas que têm muito conteúdo interessante e umas ideias bem interessantes também que eu vou passar para vocês. Eu recomendo que vocês assistam para ajudar vocês aí na prova que está chegando, tá ok? Essas questões foram questões aí pedidas por um dos meus alunos aqui do canal. Inclusive, ele pediu aqui para mim para resolver, né? Caso vocês também tenham dúvidas, precisem de alguma questão que queiram que eu resolva, podem conversar comigo aqui que a gente pode orçar um valor para eu ajudar vocês aí a resolver a questão, tá ok? E estou disponível aqui para estar ajudando vocês, tá ok? Vamos então resolver essa primeira questão, uma questão de eletrodinâmica, que eu acho muito interessante. E vou mostrar para vocês aqui uma maneira legal de resolver essa questão, tá ok? Então vamos lá. Essa questão fala o seguinte: determine as correntes I1, I2 e I3 no circuito. Então, olha só, nós temos aqui corrente I1, corrente I2 e corrente I3, e nós temos um circuito, né, formado por duas malhas, um geradorzinho aqui de 3 volts, um resistor de 5 ohms, temos um resistor aqui de 2,5 ohms, um resistor de 5 ohms e um gerador de 5 volts, né? Então, beleza, como é que a gente faz esse tipo de questão aqui, alunos? Uma maneira que eu gosto muito de fazer é usar aqui uma corrente, né, que percorre um circuito aqui, essa malha da esquerda, eu vou chamar de corrente IA, ok? E uma corrente que vai percorrer essa malha da direita, que eu vou chamar de corrente IB, beleza? Então, esquece I1, I2 e I3, esquece isso aqui. Eu vou adotar essa corrente IA na malha esquerda e a corrente IB na malha direita. Vamos começar a resolver aqui o problema pela malha esquerda, ok? Então, na malha esquerda, eu vou escolher um ponto para começar a andar no meu circuito. O ponto que eu vou escolher é esse pontozinho bem aqui, tá ok? Então, vou começar bem aqui. E eu vou caminhar na minha malha seguindo o mesmo sentido da minha corrente, tá ok? Então, ela começa passando aqui ó, por esse gerador de 3 volts, passa do menor, né, do polo negativo para o polo positivo, né, do menor para o maior. Então, ele tem um aumento de potencial. Quando ele passa por esse gerador, temos um aumento de potencial de 3 volts, né? Então, boto aqui, ó, 3, ok? Poderia ser mais 3 ou somente 3, tá ok? Depois de passar por esse gerador, eu passo pela minha resistência. E nessa minha resistência, sempre que eu passo pela resistência, no sentido da corrente, eu tenho uma queda de potencial, né? Então, a resistência é uma queda de potencial, uma perda de energia, né? Então, tenho menos RI, que é menos 5 vezes IA, beleza? Então, passei por esse resistor, eu passo por essa partezinha de cima, que não tem nada, né? E eu passo agora por essa resistência de 2,5 ohm, né? Percebam que a corrente que passa por esse resistor de 2,5 ohm é IA menos IB, né? Porque nós temos a corrente IA indo para baixo e a corrente IB indo para cima. Então, a diferença entre elas é IA menos IB. Então, eu vou botar aqui, ó, menos 2,5 vezes IA menos IB, beleza? E depois que eu passo por essa resistência, né, eu ando aqui que não tem nada e eu volto para o meu ponto inicial. Né? Sempre que eu volto para o ponto inicial, né, vai ter igual a zero, né, porque eu estou fazendo a soma dos potenciais na malha, vai dar igual a zero. Né? Voltei para o mesmo ponto, vai dar igual a zero. Então, agora a gente pode fazer aqui a distributiva, né, do menos 2,5 IA. A gente vai ter o seguinte: 3 menos 5 IA, ok? Menos 2,5 IA e mais 2,5 IB igual a zero, ok? A gente pode agora pegar aqui, ó, menos 5 IA com menos 2,5 IA, eu vou ter menos 7,5 IA, ok? E mais 2,5 IB. E eu vou jogar o 3 para o outro lado, né? O sinal vai trocado, menos 3, ok? Então, vamos guardar essa equação aqui, tá, alunos? Vamos guardar ela e vamos agora ver a nossa malha direita, ok? Usando a mesma ideia. A malha direita, a gente vai ter o seguinte:
Na malha direita eu vou escolher começar desse ponto bem aqui embaixo, beleza? Comecei desse ponto aqui, ok? E eu vou seguir aqui, ó, o mesmo sentido que a corrente IB, né? Então eu passo aqui pelo resistor de 2,5 ohm, é uma queda de potencial, né? Então eu começo já menos 2,5 vezes a corrente que passa pelo resistor é IB menos IA, né? IB menos IA, ok? Aí depois eu passo nessa partezinha de cima, que não tem nenhuma resistência, passo por essa resistência de 5 ohm, né? Então, menos 5 vezes IB, né? E eu passo por esse gerador aqui, sendo que esse gerador, eu estou passando por ele do polo positivo para o negativo. Então, eu estou reduzindo o potencial, né? Na verdade, isso aqui vai ser um receptor, né? Então, ele vai ter uma queda de potencial, menos 5, ok? E depois que eu passo por ele, né, eu volto aqui para o meu ponto inicial. Então, tudo isso vai ser igual a zero, beleza? A gente faz agora aqui a distributiva do 2,5. A gente vai achar o seguinte: menos 2,5 IB mais 2,5 IA menos 5 IB menos 5 é igual a zero, ok? Agora vamos lá, menos 2,5 IB com menos 5 IB vai ser menos 7,5 IB, ok? Aí eu vou botar mais 2,5 IA, né? E o menos 5 vai passar para o outro lado da equação com o sinal trocado, né? Como 5, beleza? Então, isso aqui seria a minha segunda equação. Sendo que a gente pode até dar uma melhorada nessa segunda equação. A gente pode fazer o quê? Pode dividir tudo por 2,5, né? Vamos dividir por 2,5. Aqui nós vamos ter 3, aqui nós vamos ter 1 e aqui nós vamos ter 2, né? Então, na verdade, a equação vai ficar menos 3IB mais IA é igual a 2, né? Beleza? Então, a gente pode até escrever o seguinte. A gente pode escrever que o IA vai ser 2 mais 3IB, beleza? E vamos usar isso aqui na equação de cima, né? Então, vamos usar aqui na equação de cima menos 7,5 vezes. O nosso IA vai ser 2 mais 3IB, né? 2 mais 3IB. Aí, mais 2,5IB igual a menos 3, beleza? Vamos fazer a distributiva aqui do menos 7,5, né? Multiplicando. A gente vai ter aqui, ó, menos 7,5 vezes 2, menos 15. Menos 7,5 vezes 3, menos 22,5, né? Menos 22,5 IB. E mais 2,5 IB é igual a menos 3, beleza? Então, ó, isso aqui, ó, menos 22,5 mais 2,5, nós vamos ter menos 20 IB, beleza? E o menos 15 passa para o outro lado com o sinal trocado, vai somando, né? Então vai ficar menos 3 mais 15, ok? Então temos que menos 20 IB é igual a 12, né? E o IB vai ser um número negativo, né? Menos 12 sobre 20. Isso aqui vai dar menos 0,6 amperes. O que significa esse valor negativo, alunos? Significa que, na verdade, o sentido que eu adotei está errado. O sentido é contrário, né? Mas não tem nenhum problema nisso, né? É só eu apagar aqui, ó, esse sentido que eu adotei e eu vou botar o sentido correto, né? Que é para cá, 0,6 amperes, beleza? Então, a minha corrente IB, na verdade, é 0,6 amperes. E a minha corrente IA, eu vou ter que substituir pelo valor que eu achei, né? Menos 0,6. A corrente IA é 2 mais 3 vezes menos 0,6. Isso aqui vai ficar 2 menos 1,8, que vai ficar 0,2 amperes. Então, ó, positivo. Significa que o sentido que eu adotei está correto, né? Então, eu vou apagar aqui, ó. Eu vou botar 0,2 amperes aqui. Beleza? Agora, alunos, ficou fácil, né? Como é que eu vou descobrir os valores de I1, I2 e I3? O I1 é exatamente a corrente que está passando aqui de 0,2 amperes, né? Então já tenho que I1 é 0,2 amperes, né? O I2 vai ser exatamente essa corrente IB, né?
Então, nosso I2 ele vai ser 0,6 amperes. E quanto equivale a nossa corrente I3? Né? A corrente I3 nada mais é do que a soma dessas duas correntes, né? 0,2 mais 0,6, porque elas se encontram, né? Elas se encontram nesse ponto aqui em cima, e juntas, né, se somam e formam a corrente I3. Então, minha corrente I3 vai ser 0,2 mais 0,6, ou seja, 0,8 amperes. Beleza, alunos? Então, a resposta da questão está aqui, ó. I1 é 0,2, I2 é 0,6 amperes e I3 é 0,8 amperes, tá beleza? Vamos agora para a próxima questão. Vamos agora para a nossa questão 2, alunos. É uma questão muito parecida, e eu vou usar aqui o mesmo método. É bom para a gente reforçar aqui para ver se vocês realmente entenderam, né? Vamos aplicar aqui em um outro tipo de circuito. Então, vocês estão vendo aqui, né? A gente tem também um problema para calcular as correntes I1 e I2, né? Então, vamos lá. Vamos adotar uma corrente IA nesse sentido, ok? E uma corrente IB também nesse mesmo sentido, sentido horário, beleza? E vamos escolher aqui algum ponto, né, para começar na malha esquerda. Né? Então, vou começar aqui pela malha esquerda. Vamos considerar aqui, ó, esse ponto bem aqui, beleza? Vou começar desse ponto bem aqui. E eu vou seguir o mesmo sentido que a corrente IA, né? Eu vou seguir o sentido horário. Então, o primeiro ponto que eu passo é o resistor de 10 ohms. Então, vai ter uma queda de potencial, né? Menos 10 vezes IA, ok? Beleza, depois que eu passei pelo resistor, eu passo aqui, que não tem nenhuma resistência nem nada, beleza? E eu passo aqui, ó, por esse 55 volts aqui, ó, seria um gerador, né? Sendo que eu estou passando do ponto positivo para o ponto negativo, né? Eu estou reduzindo o potencial. Então, isso aqui estaria funcionando como receptor, né? Então, ficaria menos 55, ok? Em seguida, eu passo por esse resistor de 20 ohms, né? E lembrando, a corrente que vai passar por aqui vai ser IA menos IB, né? A IA está para baixo, a IB está para cima. Então, a corrente resultante, né, seria IA menos IB. Então, bota aqui, ó, menos 20 vezes IA menos IB. Beleza? E depois que eu passo por esse resistor, eu volto para o meu ponto inicial, né? Então, igual a zero. Vamos agora fazer aqui Vamos dar uma simplificada aqui antes de continuar aqui a questão, porque eu acho que dá uma agitada legal aqui. Ó. Se eu dividir tudo por 5, aqui eu vou ficar com 2, aqui eu vou ficar com 11, aqui eu vou ficar com 4, né? Então vão ficar números menores. Menos 2 vezes IA, menos 11, menos 4 vezes IA menos IB é igual a zero, né? E agora eu posso fazer a distributiva do meu 4, ok? Então, eu vou ficar com menos 2 vezes IA, menos 11, menos 4 vezes IA, mais 4 vezes IB, igual a zero, né? Então, vamos lá. Eu posso escrever assim, ó, 4 vezes IB, né? Aí, menos 2IA com menos 4IA é menos 6IA, né? E eu vou jogar o menos 11 para o outro lado com o sinal trocado. Vou ficar com 11, beleza? Então, ó, temos essa equação, né, da malha esquerda. Vamos agora para a nossa malha direita. Malha direita. Então, na malha direita, vamos começar de qual ponto? Qualquer ponto. Vamos escolher esse aqui, ó, beleza? Então, passando por esse, primeiro ponto que a gente passa, né, seguindo a corrente IB, é o resistor de 20 ohms. Então, vou botar aqui, ó, menos 20 vezes IB menos IA, né? A corrente que passa por esse resistor é IB menos IA, né? Então, e menos, né, porque é um resistor. Em seguida, eu passo por esse gerador de 55 volts, né? Eu passo do menos para o mais, né? Do menor para o maior. Então, eu tenho um aumento de potencial. Então, mais 55. Em seguida, ó, eu vou seguindo aqui, ó, não tem nada aqui. E eu passo pelo meu resistor de 30 ohms. Então, menos 30 vezes IB, né? E depois de passar por esse resistor, eu volto para o meu ponto inicial.
Então, igual a 0, ok? A gente pode até dar uma simplificada também, né? Dividir tudo a 1 por 5, para ficar números um pouquinho menores, né? Então, aqui eu vou ficar com 4, aqui eu vou ficar com 11, aqui eu vou ficar com 6, beleza? E eu já vou aproveitar e fazer a distributiva, né? Do 4 aqui. Então, eu vou ficar com menos 4ib mais 4ia, beleza? Aí, mais 11 menos 6ib igual a 0, beleza? Juntando aqui, ó, vou fazer assim, ó, 4 vezes IA, né? Menos 4ib com menos 6ib é menos 10ib, ok? E eu jogo o 11 para o outro lado, vai ficar menos 11, beleza? Então, nós temos aqui, ó, um sistema com duas equações e duas incógnitas, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que dar um jeito, né, de dar uma simplificada nesse sistema aqui. Vamos escrever aqui as equações, ó. 4 vezes IB menos 6 vezes IA igual a 11. E 4 vezes IA menos 10 vezes IB é igual a menos 11, né? Beleza, então olha só, alunos, o que a gente pode fazer aqui para melhorar? A gente pode multiplicar essa equação por 10, multiplicar essa equação por 4. Por que eu escolhi esses números? Porque aqui vai ficar 40b e aqui menos 40b, né? Quando eu somar essas equações, ele vai cortar, né? Então, vamos fazer isso aqui. Ao multiplicar na primeira por 10, eu vou ter 40ib, né? Menos 60ia é igual a 110. E a de baixo, 16ia, beleza? Menos 40ib é igual a menos 44. Beleza? E agora vamos somar, né? Vamos somar aqui as duas equações. Menos 40ib corta com 40ib. 16ia menos 60ia vai ficar quanto? Vai ficar menos 44ia, né? Então, vamos botar aqui, ó, menos 44ia e 110 menos 44, 987, 66, né? 66. Então, nossa corrente IA vai ficar o quê? Menos 66 sobre 44. A gente pode simplificar por 11, né? Vamos ter menos 6 quartos. Isso aqui vai ser a mesma coisa que menos 1,5 amperes, beleza? Então, significa que a nossa corrente IA ela tem que estar para o outro sentido, né? 1,5 amperes para o outro sentido. Aqui, ó. 1,5 amperes. E agora a corrente IB, né? Vamos substituir aqui, ó. Qual vai ficar mais fácil? Talvez essa, vamos escolher essa aqui de baixo, né? Aqui, né? Então vamos lá. A corrente IA a gente achou menos 1,5, né? Então 4 vezes menos 1,5 menos 10IB é igual a menos 11, né? Então menos 6 menos 10IB é igual a menos 11. Eu passo menos 6 para o outro lado somando, né? E eu vou ficar com menos 5, né? Menos 5, menos 11 mais 6 vai dar menos 5, perfeito. E vamos ter então que a nossa corrente IB vai ser igual a 5 décimos, né? Eu corto menos com menos, vai ficar positivo. Ou seja, 0,5 amperes, beleza? Então, alunos, o sentido da corrente IB está correto, né? Vamos agora botar aqui, ó, 0,5 amperes, né? Então, se você perceber bem, a corrente que passa aqui, a I2, é exatamente o 0,5 amperes, né? O valor que a gente achou. A corrente I1, vocês estão vendo que até está batendo até com o sentido, né, que a gente está achando, né? A corrente I1 vai ser 1,5 amperes, beleza? E a corrente I, né? Vocês estão vendo que as correntes, né? As duas, né? De cada malha, as duas estão subindo, né? Aqui no meio. Então, a corrente I vai ser a soma das duas correntes. Vai ficar 1,5 mais 0,5, né? Então, essa corrente I
botar aqui embaixo, a corrente I vai ser igual a 2 amperes, beleza? Então aqui está a resposta, alunos. Corrente I, 2 amperes, I1 igual a 1,5 amperes, e I2 igual a 0,5 amperes, ok? Vamos agora para a próxima questão. Nessa questão aqui, alunos, a gente tem uma questão bem simples, mas bem interessante, de lentes, né? Que fala o seguinte: na imagem ao lado, um turista está fotografando a igreja e quer saber a altura dela, do solo até o ponto mais alto da torre. Sua máquina tem lente com distância focal de 50 centímetros e ele verifica pela câmera que a imagem tem 4 centímetros de altura. Como o turista pode determinar a altura da igreja se ele está a 1 quilômetro dela? Qual a altura da igreja? Então vamos lá, alunos. Para a gente resolver esse problema aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente tem que usar aquela nossa famosa relação, né? 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', né? A famosa lei de Gauss, ok? Então o nosso F é 50 centímetros, beleza? 1 sobre 50. O nosso P, alunos, olha só, o P é a distância do objeto até a lente, né? 1 quilômetro, que é 1.000 metros, que é a mesma coisa que 1.000 metros, vai ficar 10 elevado à quinta centímetros, né? Então, percebam aí quanto, né? Isso aqui vai ser em relação aos 50, né? Olha só, percebam o seguinte: esse valor, 1 sobre 10 elevado a 5, vai ser um número muito pequeno, né? Muito menor que 1 sobre 50. Então, eu posso desprezar esse valor aqui do P, tá ok? Então, a minha imagem, P', ela vai se formar a 50 centímetros da minha lente, ok? Então, o P' vai ser 50 centímetros, ok? E agora, como é que a gente pode descobrir o tamanho da igreja, né? O tamanho do O, né? Aqui, ó, eu chamei de O, o tamanho do objeto, da igreja. Então, é só usar essa relação aqui, ó. Menos P' sobre P é igual a imagem sobre objeto, ok? Então, vamos lá. Menos o P' vai ser 50 centímetros. O P vai ser 10 elevado a 6 centímetros, né? 1 quilômetro. Ah, por que é 10 elevado a 6? Vamos lembrar, ó, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros, né? 10 ao cubo metros, ok? E de metro para centímetro eu multiplico por 100. Então vai ficar 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado centímetros. Então eu vou ter, ó, 10 elevado a 5 centímetros, beleza? Então, na verdade é 10 elevado a 5, eu botei 10 elevado a 6, né? 10 elevado a 5, ele está aqui. Aí vamos botar aqui, ó, tamanho da imagem, 4 centímetros, tamanho do objeto, O, né? Então, a gente vai ter o seguinte, O, né, vai ser 4 vezes 10 elevado a 5 sobre 50, né? Ficaria menos. Por quê? Porque tipo assim, na verdade é porque a minha imagem seria invertida, né? Ficaria menos 4, né? A imagem seria formada, seria invertida, acaba que cortaria, né, o menos com o menos. E eu acharia o objeto mais, o objeto direito, né, com a posição direita. Tá? Mas esse menos aqui, na fórmula, serve só para dizer que a minha imagem e meu objeto vão estar invertidos, né? Quando o P e o P' têm o mesmo sinal, beleza? Então, beleza, olha só, a gente pode agora calcular 4 vezes 10 elevado a 5 sobre 50. Vamos escrever assim, ó, 400 vezes 10 ao cubo, beleza? Sobre 50. Eu mudei aqui, né? Ao invés de botar 4 vezes 10 elevado a 5, eu escrevo 400 vezes 10 elevado ao cubo, ok? Eu tirei 2 zeros, né? Juntei ali para formar 400 e sobraram, então, 3 zeros, né? Fica 10 ao cubo. Beleza. 400 dividido por 50 vai ser quanto? Né? Corto zero com zero. 40 dividido por 5, eu vou ter 8. Né? Então, O, né, o tamanho do objeto, é 8.000 centímetros. Né? Vamos agora transformar isso aqui para metros. Né? 8.000 centímetros é a mesma coisa que 80 metros. Ok? 8.000 centímetros é a mesma coisa que
80 metros. Beleza? Olá, alunos. E para agora acabar, tem essa questão bem interessante de estática que eu vou explicar para vocês. Olha só, uma escada de comprimento 5 metros e peso 40 N está apoiada numa parede isenta de atrito, conforme indica a figura. A intensidade máxima da força de atrito que o chão pode comunicar sem que a escada escorregue é 200 N. Determine até que altura pode um homem de peso 600 N subir, sem que a escada escorregue. Então, olha só, alunos, aqui está representado todos os dados da questão, né? Então, a gente tem aqui ó, o peso de 40 N na escada, né? Está aqui a uma distância de 2,5 metros, né? Está no meio da escada, né? Nessa distância aqui. Nós temos aqui o peso de 600 N do homem, a uma certa altura H, que a gente não sabe, né? Que altura é essa. Nós temos também a força de atrito máxima, 200 N no solo. E nós temos aqui ó, uma reação N1, que tem que ser 200 N né, para equilibrar as forças. Né? 200 N aqui indo para a esquerda, então vamos ter 200 N indo para a direita, bem aqui em cima, beleza? E também nós temos essa N2, que vai ser igual a 600 mais 40 N. Né? Então nós temos aqui equilíbrio de forças, achamos todas as forças que atuam na nossa barra, beleza? Agora, o que a gente vai fazer, alunos? Vamos escolher esse ponto bem aqui, ó, ponto A, né? Para a gente fazer o equilíbrio de momentos. Né? Então, aqui, ó, equilíbrio de momentos em torno do ponto A. Né? Então, o que a gente vai ter aqui, ó, em torno do ponto A? Primeiro, N2 e 200 não exercem momento. Né? Eles estão sendo aplicados exatamente nesse ponto. Então, nós não temos momento nem dessa força nem dessa força. Essa força de 40 N, como é que a gente calcula o momento? Né? Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos adotar, né, que o sentido anti-horário é o sentido positivo de rotação. Tá? Então, vamos supor que toda força que gire a escada no sentido anti-horário, em relação ao ponto A, é um momento positivo. Vamos supor isso. Né? Então, essa força de 40 N vai ter um momento positivo. E qual vai ser o valor desse momento? Né? Vai ser 40 vezes a distância, né, dessa reta aqui dele com o ponto A. Exatamente essa distância aqui, 2,5 cosseno 60 graus. Né? Então, vou botar aqui ó, o valor positivo, né, 40, força, vezes a distância, 2,5 cosseno 60 graus. Beleza? Vamos agora para a força seguinte, que é a força de 600 N. Né? Vamos lá, ele vai fazer também um momento positivo, né? Porque essa força aqui, ó, em relação a esse ponto A, está fazendo a escada girar no sentido horário, né? Então, eu vou botar aqui, ó, mais, vamos ter a força, 600, vezes a distância. Que distância é essa? Essa distância bem aqui, ó, H sobre tangente de 60 graus. Onde é que eu tirei isso? É só você olhar para esse triângulo bem aqui, ó, que eu estou pintando em amarelo. Né? Nesse triângulo aqui, eu tenho esse meu cateto, né, que é o cateto adjacente dos 60 graus. E nós temos essa altura H. Então, a gente teria que H sobre essa distância que seria x, né, é igual a tangente de 60 graus. Então, ó, multiplica cruzado, né? A gente vai ter que x vezes a tangente de 60 graus é igual a H. Então, o nosso x vai ser H sobre tangente de 60 graus, né? Que nem está bem aqui, beleza? Então, explicado aqui a distância, né? Olha aqui. A gente vai ter, então, qual vai ser o momento, né? 600 vezes H sobre a tangente de 60 graus, beleza? E por último, nós temos essa normal N1 aqui, né? Que ela faz um momento negativo, né? Estão vendo aqui ó, que essa força em relação a esse ponto está fazendo a escada girar no sentido anti-horário. Então, vou botar aqui, ó, menos a força 200 vezes a distância, que é essa distância bem aqui, né? Porque ela só vai ser a reta de aplicação da força vezes a distância até o ponto A, né? A distância perpendicular. Então, essa distância perpendicular, ela vale exatamente 5 vezes seno 60 graus. Né? Então, nós temos aqui, ó, tudo isso vai ser igual a zero, beleza? Então, vamos lá.
40 vezes 2,5 vezes meio, né? Mais 600H sobre raiz de 3, menos 200 vezes 5 vezes raiz de 3 sobre 2, igual a zero, né? Então, a gente pode fazer o quê? Ó? O 40 pode simplificar com o 2, né? Vamos ter 20 e 1. E 20 vezes 2,5 vai ser 5 vezes 10, vai dar 50, né? Aí mais 600 sobre raiz de 3H e menos, olha só, o 200 pode simplificar com 2, né? 100 e 1. Vamos ter menos 500 raiz de 3, igual a zero, né? Então, o nosso H vai ser igual a 500 raiz de 3 menos 50 dividido por 600 sobre raiz de 3, né? Aí a gente pode até fazer o quê? Ó? Bota aqui, ó, repete 500 raiz de 3 menos 50, né? E multiplica pelo inverso, raiz de 3 sobre 600, né? Então vamos calcular quanto é que dá esse negócio aqui, né? A gente tem que fazer uma aproximação do raiz de 3. 500 vezes 1,7, né? Menos 50, vezes 1,7 sobre 600. E vamos achar aqui, ó, quanto equivale a essa altura. Então, alunos, o valor aqui, ó, se a gente fizer essa conta, vai dar aproximadamente 2,26 metros, beleza? Então, essa é a resposta dessa questão. Então, alunos, espero que tenham gostado aqui da resolução. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, comenta aqui embaixo, questão que vocês querem que eu resolva, a gente pode negociar um valor bem acessível para que eu resolva aqui para vocês aqui no canal. E também desejar para vocês uma excelente prova, façam a prova com tranquilidade, com calma, revisem suas contas. Estou torcendo muito por vocês, tá ok? Um abraço em todos aí e até a próxima.